E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Games e eu peço desculpa a vocês, mas a culpa não é minha. O que aconteceu é que Devious Line aí teve um probleminha com as fansub. As fansub não conseguiram traduzir, infelizmente ele não tá na Crunchyroll, onde eu tenho acesso bem simultâneo com o que se passa lá no Japão, então eu tive que ver por fora. E aí, como elas não traduziram, então eu fiquei à mercê de esperar lançar o episódio. E agora eu vou fazer o vídeo sobre esse episódio. Eu só tenho uma coisa a falar sobre esse episódio. Cara, tá de parabéns, mano. Esse anime simplesmente tá sendo muito bem feito. Cara, eu estou simplesmente em choque de tão bom como tá sendo essa trajetória desse anime. Caramba, ele desbancou qualquer outro anime que eu vi até agora, porque o desenvolvimento dele tá sendo muito bom, muito bem feito. Tô gostando demais, coisa simples que ele tá acertando muito bem. Então, sem mais delongas, vamos falar desse episódio que foi muito bom e caramba, fechou com chave de ouro. Nem acabou o anime ainda, mas já tá muito bom, tá sensacional. Então, vamos falar aí do que eu achei desse episódio. No caso, logo de início, a gente vê aquela cena de ação, aquela tensão que a gente tinha terminado do episódio anterior, onde ele salvou a sua amada, no caso o Anzai. E aí o Anzai salvando ela, e justamente a gente vê uma coisa tensa acontecendo. É que justamente tinha um atirador de elite tentando matar ele, cara. Tinha um dos caras lá que é justamente responsável pela aquela gangue toda que tinha aquela atiradora lá e tal, justamente querendo matá-lo. E aí ele erra. No que ele erra, ele acaba morrendo. Por quê? Porque a atiradora que justamente fez a garota de refém acreditou no amor dos dois ali, dos protagonistas, e aí acabou ajudando eles, onde ela dá um tiro na cabeça do personagem inimigo. Caramba, foi bem sorte, foi muito legal essa cena inicial. Eu fiquei até com medo, achei que o cara ia se lascar ali, mas nada demais aconteceu. E aí logo em seguida começa a entrar mais na questão dos personagens principais, onde a gente vem vendo ao longo do tempo sempre desenvolvimento dos dois. Cara, tá de parabéns esse anime. Por quê? Porque eles fazem o desenvolvimento dos personagens, dos protagonistas, de quem ali tem a ver na trama principal, juntamente com o desenvolvimento de todo o universo, de toda a trama principal, que é justamente os vilões. Caramba, velho! Putz, coisa que Darling in the Franxx não fez, velho. Simplesmente Darling in the Franxx não fez isso. Se tivesse feito isso, seria para mim um dos melhores do ano, mas aí não consegue superar Devious Line, que a trama é mais básica, já é um tipo de anime que é genérico, porque já tem vários tipos de histórias relacionadas a vampiros, assim como Tokyo Ghoul é. Mas esse anime está chamando a atenção porque ele desenvolve os personagens principais de uma forma muito bem feita e desenvolve o seu universo muito bem. E o que acontece é que a gente vê que os personagens eles têm mais de um tempo para se relacionar e eles começam a conversar e começam a falar sobre o que é apresentado para a vida do Anzai, que é justamente ter esse controle de si mesmo, tolerância ao sangue, que é justamente essencial para que ele viva com ela, onde a gente vê uma conversa bem longa, de praticamente quase metade do episódio, que caramba, bonito, velho, a relação deles, eu gosto demais da construção desse casal, pra mim já é o melhor casal do ano, não tem casal pra derrubar esses dois, tá emparelhado aí com a Zero Two e o Hiro, só que o Zero Two e o Hiro, cara, é meio chatinho porque o Hiro é tapado, então isso traz problema. No caso deles não, os dois sabem o que está acontecendo, sabem como está rolando e as coisas vão crescendo gradativamente e bem feitas, cara. É muito legal, eu gosto muito dos personagens, gosto muito desse casal. E aí logo depois disso, a gente vê que tem bastante trama acontecendo, onde a gente vê que as operações dessa galera clandestina aí, que quer matar justamente os vampiros, tá sempre ganhando força, tendo em vista que agora a população também quer matar eles. Então tá ganhando cada vez mais força essa questão aí dos vampiros serem odiados. Caramba, é muito tenso isso. E quando tá rolando aquele desenvolvimento dos personagens ali, aquele romance, a gente sempre tá vendo alguma coisa ruim acontecendo. Onde a gente vê que o principal vilão ali que tá infiltrado na polícia, que ainda não foi descoberto, ele tá sempre mantendo-se em contato e sempre dizendo, ó, meu irmão, vocês tenham cuidado aí, porque vocês não podem ser descobertos não, vocês são policiais e tal. Então, a gente tem aquele policial que foi descoberto
pela garota, pela Tsukasa, e também tem um outro policial que justamente é conhecido do Banzai. Então praticamente foram descobertos, só falta falar aí, só falta encaixar cada coisa para poder a polícia ficar alertada. Só o manda-chuva que ainda não foi descoberto. Tenso isso, cara. E aí depois a gente vê a ONU entra na pegada aí, ela entra aí no esquema, onde a gente vê que tá tendo uma conferência bem interessante, onde o doutor, né, chama eles para ir para essa conferência. E lá na conferência, caramba, tem uma coisa sensacional que acontece nessa conferência, mas eu vou deixar para falar mais no finalzinho desse vídeo, onde a gente vê que justamente tá maiores caras ali, os cientistas, tudo falando sobre os vampiros e o futuro que eles poderiam ter, falando de casamento, de vampiro com humanos, como deve se fazer, quais ferramentas usar para poder justamente evitar o vampiro ferir a amada. E assim vai, né? Várias coisas sendo comunicadas, onde a gente vê até uma porta-voz, uma mulher, onde ela se parece muito com o Banzai, cara, parece demais com ele. E ela tá ali falando, dando lugar a falar todas as experiências e tudo que está se fazendo ali na ONU. Uma coisa interessante sobre isso é justamente quem ela é, cara. Quem ela é, por que ela conhece o Banzai. A gente vê que ela passa por Banzai ali quando ele tá passeando aí com a namorada dele, e ela fala com ele, e depois de falar com ele, de perguntar como é que ele tá, e dizer a ele pra cuidar bem da garota, ela simplesmente começa a chorar, velho, chorar muito, porque justamente ela é a mãe do cara, velho. Isso é revelado justamente no final do episódio. Justamente dá pra perceber isso, que ela chega conversando com um vampiro. E esse vampiro nada mais é que o pai do cara, velho, que é muito parecido com ele. Ela fala com o pai dele, onde estão ali batendo um papo, conversando, e ela diz: o que eu poderia falar? Eu podia dizer que eu era a mãe dele? Não poderia falar isso, mas ele tá muito bem, ele tá bem tranquilo, tá com agora uma namorada, é tão bom ver ele crescer feliz. E cara, uma coisa mais triste e também mais emocionante desse episódio foi ver o pai dele querendo abraçar a família, cara, e não poder, porque ele parece que não consegue se controlar, ele sempre tá no estágio de fúria total, sempre transformado em vampiro, cara. Pô, é bem tenso isso. E caramba, bicho, mano, é muito legal essa cena, velho. Deu um ar de caramba, como as coisas estão difíceis na história, no enredo dessa situação toda. E aí, o ponto-chave desse episódio foi justamente a cena de treinamento de tolerância de sangue para o Banzai, onde a gente vê que justamente é colocado os dois, o casal, dentro de um quarto para ter relações assistidas, no caso, onde fica, no caso, nem assistir em si, tá se olhando devagarzinho ali e tal, só se olha quando vê que a temperatura dele tá subindo muito, então tem algum problema, ele avisa para poder ligar o vídeo. Fora isso, tá tudo ligado. E a gente vê o crescimento e como começa a relação, não é nada tipo, cheguei, vou lá, peguei, lá, transei. Não, pô, devagarzinho, construindo aquela relação e aquele momento, chega a dar até vergonha em você. Eu assistindo, comecei a sentir vergonha, cara. Por quê? Porque é muito bem feito, muito bem construído, tá de parabéns. Caramba, essa cena foi de tirar o fôlego. Eu fiquei, caramba, eu tô vendo realmente uma cena romântica, de sexo ali. Não rolou, mas foi quase e foi bem interessante. E a descrição, o que o personagem vai falando, do que tá sentindo, do que tá vendo, caramba, eu fiquei meio amigo. Mano, nem Eti consegue fazer o que esse anime fez. Cara, muito bom. Não é nada de fanservice, é um negócio realmente romântico, bonito. Tá de parabéns. Não, tá de parabéns, cara. Caramba, meu Deus, velho. Que episódio, velho. Que episódio. Pra mim, depois desse episódio, eu acho que Devil's Night vai ser o melhor da temporada, porque simplesmente tá sensacional. Tá construindo muito bem o universo, tá construindo muito bem o relacionamento deles. Tá tirando. Eu tiro o chapéu. Se eu tivesse 3, 4, 5 chapéus, eu tirava tudo pra ele. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações de vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!